Olá a todos e bem-vindos a esta análise profunda sobre o nosso comportamento. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas forças psicológicas, biológicas e até ambientais, totalmente ocultas, que ditam os nossos hábitos de consumo diários. Para começar, vamos imaginar o seguinte cenário. O que saltos altos, uma simples xícara de café e viver até os 100 anos têm em comum quando o assunto é as compras. Parece uma mistura bem aleatória, né? Mas a grande sacada é que esses elementos, por mais desconectados que pareçam, manipulam profundamente a forma como nós, seres humanos, consumimos. Bom, vamos entender isso direito. Primeiro ponto, a biologia da compra. Vamos decodificar o cérebro do consumidor. Sabe aquele fenômeno quase universal de gastar por impulso? Ele é perfeitamente resumido nesta adaptação de uma frase da Victoria Moran: fazer compras por recreação é a distância mais curta entre uma pessoa e a falência. É uma verdade um pouco dura, confesso, mas que coloca as cartas na mesa sobre os reais riscos financeiros que a gente corre o tempo todo. Isso nos leva à famosa terapia de compras. É aquele ato clássico de comprar algo novo só para melhorar o humor, dar uma aliviada no estresse ou, no fundo, restaurar uma sensação de controle e autonomia. A ciência mostra que adquirir coisas ajuda as pessoas a fugirem temporariamente da ansiedade e a recuperarem a sensação de poder sobre a própria vida depois de um dia ruim, por exemplo. Mas o que realmente rola fisicamente dentro da cabeça na hora das compras? O grande protagonista aqui é o sistema de recompensa do nosso cérebro. Estudos de neurociência revelam que o simples ato de olhar para um produto numa vitrine já ativa uma região chamada estriado ventral. Isso libera um verdadeiro coquetel químico. Tem liberação de dopamina, um salto de serotonina e uma onda deliciosa de endorfinas. Ou seja, a experiência já parece eufórica antes mesmo de qualquer pagamento ser processado. O cérebro sente o prazer muito antes da transação de fato acontecer. Avançando para a parte 2, gatilhos surpreendentes e influências externas. Olha só o impacto de algo super trivial, tipo o cafezinho. O comportamento de quem consome cafeína antes de comprar é impressionante. Essas pessoas apresentam um estado de alta excitação e acabam gastando significativamente mais em itens hedônicos. Sabe aqueles puramente focados no prazer instantâneo, como velas aromáticas, perfumes caros ou chocolates? Por outro lado, quem bebe água ou café descafeinado mantém a excitação energética mais baixa, e o foco vai direto para itens utilitários, mantendo um gasto bem mais racional. Resumindo, o cérebro cafeinado cai fácil nos apelos sensoriais. Isso nos leva a um dos insights mais bizarros e fascinantes da ciência comportamental. Acreditem se quiser, o equilíbrio físico se transfere para a moderação mental. O simples fato de fazer compras usando salto alto, ou logo depois de uma aula de yoga, ou até mesmo andando numa escada rolante, obriga a mente a focar na nossa estabilidade. E como o esforço físico para manter o corpo em equilíbrio acaba restringindo os gastos, os consumidores tendem a evitar extremos, como aqueles produtos absurdamente caros. O foco do cérebro na estabilidade física resulta diretamente em decisões financeiras muito mais moderadas, racionais e ali no meio termo. É uma tática de defesa subconsciente que quase ninguém imaginaria, não é verdade? Chegando na parte 3, demografia e identidades digitais. Afinal, quem é que está comprando? Os dados revelam algumas diferenças de comportamento muito bem documentadas. Tradicionalmente, o consumidor masculino vai às compras como se estivesse numa missão. O ritmo acelerado, o foco é quase num alvo específico e, na maioria das vezes, evita-se pedir ajuda aos vendedores. Já o público feminino costuma ter uma abordagem movida pela afinidade. O ritmo tende a ser mais relaxado, focado em explorar as opções, com muito mais engajamento e interação com a equipe da loja. E é importante notar que o varejo usa fortemente essas informações o tempo todo para organizar o layout das lojas e direcionar o marketing. E tem um dado verdadeiramente extraordinário quando olhamos para a saúde na terceira idade. Fazer compras diariamente chega a reduzir o risco de mortalidade em 28% para homens idosos e 23% para as mulheres idosas. Isso acontece porque o hábito de sair para comprar garante uma dose diária de atividade física, mantém a nutrição no radar e, importantíssimo, promove a interação social. São fatores que combatem de frente a solidão e acabam prolongando a vida. Só que, hoje em dia, o consumo não acontece apenas nas ruas ou nos shoppings. No mundo digital, os aplicativos de compras evoluíram muito além de um simples lugar para fechar um pedido. Eles viraram extensões da nossa identidade.
Quando essas plataformas promovem produtos sustentáveis ou novas tendências, elas estão basicamente oferecendo ferramentas de sinalização social e autoexpressão, o que contribui de forma superativa para o nosso bem-estar psicológico. Mas temos que falar da parte 4, quando as compras se tornam compulsivas. O lado mais sombrio disso tudo. A literatura clínica é bem clara sobre os sinais do transtorno de compra compulsiva. A gente vê uma obsessão mental que não desliga nunca, o ato de comprar passa a ser usado exclusivamente como remédio para regular o humor, começa a rolar uma negligência enorme com as obrigações do dia a dia, e a pessoa desenvolve uma tolerância, precisando comprar cada vez mais para sentir aquela mesma euforia de antes. E junto com isso vem a perda total de controle, muito sofrimento e ansiedade quando não se pode gastar, e fatalmente a ruína do bem-estar geral. Pessoas com traços muito fortes de extroversão ou que lidam com neuroticismo e baixa autoestima correm um risco bem maior de transformar o consumo nesse mecanismo perigoso de defesa. E a ciência chegou a uma linha de corte bem exata para diagnosticar isso. O número 4. Se alguém se identifica afirmativamente com pelo menos 4 desses 7 sintomas que acabamos de listar, é um alerta gigante de que pode estar rolando um vício real em compras. E isso exige uma intervenção séria, porque o estrago transcende severamente a saúde financeira. Por fim, a parte 5. Dominando a estratégia de compras e recuperando o controle do volante. Dá para virar esse jogo com passos muito práticos. Primeiro, aplicar a regra das 24 horas. Esperar um dia inteirinho antes de comprar coisas não essenciais. Só de deixar o produto no carrinho virtual e dormir, a gente já quebra aquele encanto imediato. Segundo, voltar para o dinheiro físico de vez em quando. Deixar os cartões de crédito em casa ajuda a visualizar e materializar o peso daquele gasto. Terceiro, buscar significado muito além de acumular coisas. É preciso focar mais em experiências, nas conexões com outras pessoas e no uso da criatividade. E quarto, nunca hesitar em procurar um profissional da psicologia quando a situação exigir. Para a gente encerrar essa análise, fica uma provocação para a reflexão de todos nós. Será que as nossas compras do dia a dia estão refletindo necessidades reais ou são apenas o nosso cérebro respondendo a impulsos ocultos? Da próxima vez que entrarmos em uma loja ou abrirmos aquele aplicativo, parar um segundo e questionar profundamente a motivação por trás da compra pode ser exatamente a diferença entre cair na armadilha da impulsividade ou alcançar a tão sonhada autonomia financeira. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!